Toda a honra, toda a glória seja dada ao único Deus, aquele Deus que nós amamos, reverenciamos e adoramos, o Adonai, o Hashem, o Eterno de Israel, aquele que fez o céu e a terra, o mar e as águas e os ventos e todo o universo criado pelo poder da sua palavra, pela qual, ao sair da sua boca, aquilo que não existia começou a acontecer e a aparecer. E nesta manhã, irmãos, em gratidão à tão grande bondade deste Deus que tem nos sustentado até o momento que vivemos e tem nos dado a graça e a felicidade de crermos no seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach, esse Deus que nós amamos de todo o nosso coração. É nele, irmãos, que nós confiamos, que sempre devemos confiar em todos os momentos da nossa vida. Se tem alguém aqui ouvindo este vídeo, está achando que a sua causa está perdida, que você está perdido, não pense assim, não pense negativo, mas seja você firme. Perdoe que eu estou todo agasalhado, porque aqui está muito frio, irmão. E aqui eu poderia ligar algum aquecimento, mas a gente tem que economizar nesses dias, né? Mesmo que a gente crê em Deus, a gente tem que ser um pouco sábio também nessas partes, né? Então, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que prestassem atenção, mas antes eu irei fazer uma pequena oração, desse mesmo jeito que eu estou aqui. Nosso eterno Deus e bondoso Pai, Adonai, em nome do Senhor Jesus, teu Santo Filho, aqui nós nos encontramos, ó Eterno, diante da tua presença santa, acreditando que tu estás nos ouvindo nos momentos em que nós em comunhão contigo estamos, independente do lugar, da nação, do estado, ou da forma em que estamos. Os teus ouvidos sempre estarão inclinados para aqueles que te amam, e tu nunca deixarás, Senhor, com que aquele que em ti confia seja confundido nem envergonhado. Livra-nos, Senhor, da besta, dos seus sinais. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que venha querer tirar nós dos teus pés. Que o que nós queremos não é as riquezas desta terra, embora nós precisamos dela para pagar as nossas contas, temos dificuldades, mas a mais importante coisa que nós queremos, Senhor, é ter o direito de estar junto contigo naquele grande dia. As demais coisas, Senhor, nós sabemos que tu nos acrescentará. Tu tomará o anjo do norte, o anjo do sul, e aquilo que nos falta, Cristo suprirá, não só a nós, mas aqueles que em ti confiam. Quero abençoar cada família, cada irmão, cada irmã que ouvir esse simples áudio, simples vídeo. E temos muito, Senhor, para oferecer em qualidade no vídeo, mas a maior qualidade é a tua palavra, que é uma palavra que não deve ser desprezada, mas honrada. E esta, por misericórdia, nós iremos ler agora. Abençoe a todos, perdoa-nos, abençoa os inscritos desse canal, os que pediram oração pelos seus filhos, netos, enfermos, e abençoe toda a Irmandade, todos os irmãos e irmãs em toda a face da terra, para que eles possam ter, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo junto a eles nos momentos difíceis das suas vidas. No nome do Senhor Jesus, Teu Santíssimo e amado Filho, que é bendito e consagrado para todo sempre. Amém e amém. Então, irmãos, aqui nós vamos ler agora, com a ajuda de Deus, no livro de aos Efésios, no capítulo 6,
no verso 10. O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Então o apóstolo aqui, irmãos, dava para nós, para a igreja de Efésios, irmãos, vamos dizer assim, uma certa orientação na qual ele quis, irmãos, demonstrar do amor, irmãos, que ele tinha por aquele povo. Ele não queria que ninguém se perdesse. Ele queria que nós fôssemos revestidos, irmãos, da armadura de Deus. Não só aqueles que estavam lá em Efésios, mas esta palavra serve para nós nos dias atuais. E quais são as armaduras de Deus? Você pode me dizer. A primeira armadura é a palavra de Deus. É aquela que nos dá a espada do Espírito, que nos cinge os nossos lombos com a couraça da fé, da justiça, da santidade, fazendo com que nós não deixamos, irmãos, que as hostes espirituais da maldade entrem nos lugares santos. Mas quais são os lugares santos? Os lugares santos, irmãos, são os nossos corações, que devem ser cheios do Espírito Santo. Porque Deus disse bem claro: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que não deixem que ninguém coloque no nosso corpo alguma coisa que venha invadir o lugar santo. O Senhor habita entre os querubins, mas Ele habita também no seu santuário. Quem habita em santuário é santo. Nós não somos dignos de nada, porém nós temos um santuário que é o nosso coração. E se dentro dele estiver limpo, recebemos, irmãos, a maior visitação, que é a visitação do Espírito Santo dentro do nosso santuário, que é o nosso coração. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando a linguagem do céu nos toma, quando a comunhão do Espírito Santo faz com que nós, irmãos, chegamos nos limites, ultrapassamos os limites da nossa consciência humana e conseguimos enxergar além daquilo que os nossos olhos carnais conseguem enxergar. É um sinal de que Deus está dentro do nosso santuário. Quantas vezes, irmãos, eu me lembro uma vez que eu tinha que ir em um determinado lugar tratar das coisas de Deus. Eu estava muito enfermo. Tive que me medicar e tive que descansar. E aquela medicação fez com que eu dormisse. Eu estava bem mal mesmo. Mas quando chegou no horário certo de eu ir fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu escutei uma voz que falou: acorda, meu servo, acorda. E eu acordei.
Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Olhei no relógio, era justamente o horário que eu tinha que me arrumar para ir no lugar onde Deus queria que eu fosse. Então, irmãos, no mundo espiritual existem coisas que nós não entendemos na hora que estamos passando. Para vencermos as hostes espirituais, não usamos a força da nossa carne. E às vezes, muitas das vezes, irmãos, nós como homens, cujo sangue corre nas nossas veias, queremos usar a nossa força. E muitas das vezes nós erramos, eu mesmo. Mas quando deixamos o Senhor na nossa frente, as coisas tomam um caminho totalmente diferente. O Senhor não quer que nós sejamos enganados. Muitos estão preocupados com a vacina, muitos estão preocupados com outras coisas, não é, irmão? Com sinais que estão para vir na terra do anticristo. Eu concordo que é um momento de muita preocupação, porque nós não entendemos ainda o certo que temos que fazer. Mas eu não quero crer que Deus nos deixará enganar. Deus nos fará entender, irmãos, o que podemos e o que não podemos. Porque o Senhor não quer que aquele que é dele se perca. Não é, irmãos? Eu acredito que aquele que é do céu já está com a marca de Cristo. E ele não será enganado. É lógico, irmãos, que devemos ser prudentes, devemos ser sábios, examinando as Escrituras, estudando as profecias, procurando nos dedicar na leitura sagrada da Palavra de Deus. Não podemos sermos indoutos no que diz respeito ao que estamos vivendo nesses últimos dias. Mas a única ferramenta, irmãos, que pode nos instruir é a Palavra de Deus. Para nós estarmos e sermos instruídos, nós temos que estar conforme está escrito aqui, firmes, tendo os nossos lombos com verdade, vestidos a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aquele que é de Deus, irmão, Deus não vai deixar ele ser enganado. Ainda que o adversário venha com vestido de anjo, irmão, nós vamos discernir se aquele anjo é de Deus ou não. Lógico que temos que nos preocupar. Eu quero agradecer desde já os outros canais que ensinam, que exortam, que dão as suas ideias para nós, até para mim. São os nossos companheiros que trabalham de uma outra forma, outros trabalham de outra. Nem todos os dedos da mão são iguais. Cada um tem uma palavra, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem um jeito. Eu estou aqui me expressando para a igreja no sentido de se preparar, de orar, se consagrar. Para a igreja quem? Igreja X? Igreja A? Não. Para todo aquele que se sente igreja nesse momento. Porque se estão todas fechadas, quem é a igreja? É você. Mesmo que estivessem todas abertas, o que seria se ninguém fosse lá dentro? Você é o templo do Espírito Santo. Você acha que o Espírito de Deus se deixará contaminar? Se nós dermos espaço ao Espírito Santo, ele nos livrará de todo o mal. O Senhor Jesus disse: enviarei sobre vós o Espírito Santo, que vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. Então aquele que realmente é sincero e tem sobre ele a guia do Espírito Santo, ele vai ser guiado pela verdade. Por isso que o Senhor falou aqui, irmãos, usando do apóstolo, nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Nós temos que lutar contra as hostes, legiões de espíritos contrários, que vêm lutar contra nós.
nos lugares celestiais, quer dizer, dentro do nosso pensamento, da nossa personalidade, querendo tomar posse daquilo que é santo, que é o coração do homem, que é templo e morada do Espírito Santo, e convém a nós fugirmos destas coisas. E muitas das vezes nós damos abertura, damos legalidade em determinadas conversas, em determinados momentos que a nossa carne se ira. Eu digo isso por mim, mas eu peço a Deus que me ajude, peço a você também, porque sem a ajuda de Deus, o que somos nós, irmãos? Sem a ajuda de Deus, nós não podemos vencer o mal. Só se vence o mal com Cristo Jesus, irmão. Porque Ele é o nosso protetor. Então, pedindo a Ele a proteção, pedindo a Ele a direção, na oração, Ele não vai deixar nós sermos enganados, nem por isso, nem por aquilo, nem por A, nem por B. E tem outra, a oração, ela tem um poder muito forte. Se nós nos unirmos, você aí na sua casa, no outro lado do mundo, você lá no Brasil, lá na Bélgica, na França, aonde você estiver, irmão. Daqui a pouco eu vou sair desse vídeo e vou orar. Faça você o mesmo, ore. Vamos buscar o Senhor, pedir que guarde a sua igreja. Ora, o Senhor quer fazer de nós somos um exército, embora espalhados. Imagine se nós que temos o mesmo pensamento, a mesma comunhão, nos juntássemos num lugar só. Mas não é assim. Às vezes o Senhor nos espalha. Sabe por quê? Porque assim foi no começo. E assim será no fim. Quando o Senhor Jesus foi preso, todos os seus discípulos se espalharam para que ocorresse a vitória, para que ocorresse a vitória da cruz. Então, irmãos, às vezes o Senhor, eu estava no Brasil, irmãos, e no Brasil, também a minha pátria, embora eu também sou português, isso não quer dizer nada, irmãos, mas eu tenho dupla nacionalidade, mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer, eu agradeço a Deus por tê-la, mas o que quer dizer é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu poderia estar no Brasil agora, talvez teria mais serviço espiritual para mim, mas muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar longe para podermos trabalhar de uma forma secreta. Vejamos João na ilha de Pátimos. Por que o Senhor permitiu que ele fosse para a ilha de Pátimos? Ele não poderia ficar em Jerusalém, mas o Senhor colocou ele lá. Então são coisas que são mistérios aos nossos olhos, que nós não podemos jamais, irmãos, com toda a nossa inteligência humana, entender o porquê de tudo. Elias precisou fugir, ficar perto do rio Quiriate, e ali foi alimentado por um corvo. Por quê? Ele não poderia ficar na cidade e o Senhor escondê-lo? Tudo tem um porquê, irmãos, que nós só vamos entender depois. Se eu não me engano, eu não quero ser avançado, se vê algum hebreu, algum judeu, pode colocar no comentário para me corrigir. Quiriate quer dizer tirar as arestas. Elias ficou ali para que fossem tiradas suas arestas. Quer dizer, muitas coisas que estavam nele que ainda tinham que ser tiradas. Em nós, quantas coisas têm que ser tiradas, irmãos, para nós podermos alcançar a estatura de um varão perfeito. Enquanto estamos na terra, irmãos, com todas essas armaduras, lutando contra as hostes espirituais da maldade, com a espada do Espírito, calçando os sapatos, as roupas espirituais, a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando o escudo da fé com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Com tudo isso, nós temos que orar em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiar nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Não basta só ter essas ferramentas, nós ainda temos que orar. E você, meu caro irmão, minha caríssima irmã, tem orado? Não é que você vai ficar o dia inteiro orando? Bom seria. O Senhor não quer sacrifício. Mas tira um pouquinho do seu tempo, vai dobrar o teu joelho, ora o Senhor. Está no teu quarto, no cantinho. Ah, mas eu estou fraco, irmão. Não tenho força. Ora, irmão, esses dias escutei um testemunho aqui de uma caríssima irmã lá do Japão que estava sem forças de orar e foi orar e à noite Deus mostrou coisas lindas espirituais. Irmãos, vale a pena você servir a Deus. Irmãos de todo mundo, de todo lugar, eu sei que o meu canal não é um canal muito bem visto, tem muitos que não me aceitam, não sei porquê, porque eu não fiz mal para ninguém. Se fiz, peço perdão antecipadamente, porque eu não me lembro. Uma coisa eu sei, eu amo vocês. E o amor cobre qualquer defeito. Eu não tenho nada contra ninguém. Existem momentos no amor que nós temos que se afastar um do outro. O que esse irmão está pregando? Ora, lembra de Abraão e de Ló? Por Abraão amar a Ló, ele pediu que Ló fosse para um lugar e Abraão iria para outro. Ló, com seus olhos cheios de, vamos dizer assim, não quero dizer de ambição, mas os olhos cheios de procura pela fartura, olhou para os campos e viu um lugar verde, lembrou dos seus pastos, das suas ovelhas, e escolheu o lugar onde estava Sodoma e Gomorra. E Abraão, na humildade, foi para o deserto. Porque aquele que está na humildade, mesmo estando no deserto florescerá a árvore da esperança, cuja semente da fé fará germinar e florescerá a árvore que parece que está seca. Porque nem tudo que parece seco está seco, irmãos. Vemos lá em 37 de Ezequiel que quando Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, o Senhor profetizou para Ezequiel e perguntou que se ele sabia se poderia ter vida naqueles ossos. Ezequiel não respondeu pela sua sabedoria e pelo seu conhecimento no poder de Deus. Ele disse: Tu sabes, Senhor. Irmãos, olha que resposta sábia. Ele podia tomar a frente do Senhor e dizer: sim, claro, o Senhor tem poder para tudo. Não, ele disse: tu sabes. Irmãos, só Deus sabe. Às vezes você vê uma coisa que você pensa que está morto, mas só Deus sabe. Você não pode julgar e nem apontar o teu dedo. Aí você já pecou, aquele já caiu. Só Deus sabe. Às vezes muitos que parecem vivos, que parecem que estão atuantes em alguma coisa, em algum ministério, em alguma posição, olha para aquele que está fraquinho, está pequeno, irmãos, lançado na beira do abismo. Mas aquele que está ali, o Senhor tira dali. E aquele que se acha tão grande, o Senhor abate ele até o pó da terra. Então, irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo: eu não quero dizer que eu sou embaixador em cadeias como Paulo, mas estou aqui propagando uma palavra de amor e de misericórdia para você que acha que não tem mais esperança. Saiba que no teu galho da tua árvore, que parece que está seca, vai produzir muito fruto ainda. Ah, mas aquele irmão presbítero daquela igreja, aquele pastor, aquele ancião, disse que eu não tenho mais jeito. Ele não é dono do céu. Ele não tem a chave da vida e da morte. Mas está aqui, diante dos teus olhos, uma palavra para dizer para você. Ainda que você não vá em igreja nenhuma aqui na terra, na tua própria casa, leia a tua Bíblia, ore o Senhor, faça a tua santa ceia e continue glorificando a Deus. Fuja do pecado e sirva o teu Deus. Porque aonde estiver um pequenininho do Senhor, o Senhor se manifestará a ele.
O Senhor não precisa de multidões, de 1.000, de 1.500 pessoas para glorificar a Ele. Porque quando Ele foi crucificado, não tinha essa multidão em volta dele. Tinha poucos que foram. Muitos até fugiram com medo. Mas Ele foi e cumpriu a sua missão. Alone, quer dizer, só. Sozinho. Irmão, e você não está só. Minha caríssima irmã, aí do Brasil, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco, Recife, todos os estados, todos os países, todas as regiões, ainda que alguém disse que você está só, eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus, pela palavra da virtude, que eu conheço desde pequeno, por misericórdia, que você não está só. Houve um momento na minha vida que eu achava que estava só. Você não precisa crer, mas Deus mandou um anjo me abraçar. E não foi uma vez só. Por isso eu estou de pé. E olha, estou com depressão. Quem olha pensa que não. Mas quando eu estou falando de Jesus Cristo, a minha alma se enche de alegria. Que é o prazer da minha vida dizer, eu amo a Jesus Cristo. Não estou dizendo para você deixar a sua igreja, não estou dizendo para você deixar o rebanho que você está seguindo, porque o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Não estou dizendo nada disso, não estou falando contra a tua instituição ou contra ninguém, eu estou falando que você tem que crer em Jesus Cristo. Estou dizendo para você aprender uma coisa, que Jesus Cristo é a graça. Aprenda isso. Isso você tem que aprender, talvez ninguém te ensinou. Ele é a graça, não é a porta denominacional. Quanto à porta denominacional, se ela estiver aberta, louvado seja Deus, você vai lá ouvir a palavra. O que você ouvir que não serve para você, você lança fora. O que serve você pega, é num banquete. Eu já escutei isso muitas das vezes. De boca de homens de Deus, de anciães, de pregadores. Eu já escutei, de homens antigos. Então, irmãos, eu estou servindo a Deus. Não parei nem um dia de servir a Deus, irmão, nem quando estava doente. Eu lia a minha Bíblia de madrugada, orava ao Senhor, fazia a minha parte, tomava a minha Santa Ceia. Sabe que quando eu saí da denominação que eu estava deitado na minha cama, doente, o anjo do Senhor veio falar comigo, falou, levanta, troca a tua roupa e vai tomar a tua Santa Ceia. Era dia de Santa Ceia. E eu fui. Não porque eu quis, foi porque o anjo do Senhor me mandou. Então, irmãos, hoje eu aprendi que não precisa estar no meio de uma multidão para mim cumprir o mandamento do Senhor. Porque nem existia multidões. Quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, tomou só ele e os seus discípulos. O dono da casa pode ser ele mesmo fazer. Não tem igreja aberta. Por que só a igreja no sentido material, não a igreja espiritual, a igreja instituição, irmãos? Porque só ela, bendito é o nome de Santo, perdoa, irmão, tinha um bichinho ali. Porque só ela, irmãos, tem essa liberdade. Quem foi que lhe deu essa liberdade? Onde está escrito isso? Paulo disse, quando vos reunirdes para melhor e não para pior. Porque eles comiam em casa. Irmãos, vamos entender as Escrituras. Agora, algum irmão diz assim, mas não tem problema nós ficar 5 anos, 4 anos, 2 anos sem tomar a ceia. Cada um tem um pensamento, irmão. Eu também acho que não tem problema, mas se eu sinto de fazer a minha ceia, eu vou fazer. Vou fazer, eu já fiz, irmão, inclusive. E Deus nos visitou grandemente. A presença de Deus foi conosco. Não precisou ter nenhum ministro aqui. Apenas nós oramos pelo pão, pelo cálice e tomamos a nossa Santa Ceia. Por quê? Porque nós estamos vinculados ao homem. Não foram os homens que nos salvaram. Muitos não sabem que a primeira igreja construída na terra foi construída no 2º século depois de Cristo. Então que esse negócio de igrejas, irmãos, isso aí veio.
igrejas, templos, veio de 200 anos depois de Cristo, não existia, irmão. Quando Paulo falava em Efésio, Esmirna, a igreja que está em Efésio, a igreja que está em Esmirna, era na casa dos irmãos que se reuniam o povo. Irmãos, vamos ter entendimento, vamos servir a Deus, continuamos, não vamos parar porque tudo fechou. Agora não canto mais, não oro mais. Eu vi um documento dizendo assim: serão encerrados todos os serviços espirituais. Irmão, serviço espiritual não tem nada a ver com igreja. Quer dizer que o Espírito Santo vai parar, irmão? Serviço espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pega Covid-19. Eu estou aqui pregando, para mim isso é um serviço espiritual. Ora, irmãos, tenhamos cuidado naquilo que vamos colocar no papel. Quer dizer que o Espírito Santo vai parar de fazer serviços espirituais? Por causa da Covid-19, ele não vai visitar a casa do meu irmão, não vai mais visitar a casa da minha irmã. Não seria melhor colocar nessa circular aí: vamos parar todos os serviços dentro da nossa denominação? Agora dizer parar o serviço espiritual, o Espírito Santo trabalha, irmão, no meio da rua, ele trabalha debaixo de uma árvore, ele levou comida para Elias. Aonde vamos parar, irmãos? Os irmãos me perdoem no amor de Jesus Cristo, não quero ofendê-los, mas isso não tem lógica. Isso foge totalmente do que nós aprendemos. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Parar todos os serviços espirituais. Então vocês estão querendo fechar a porta até para o Espírito Santo, irmão? Pelo amor de Deus, Deus que vos guarde dessas coisas que são heresias. O Espírito Santo não tem nada a ver com fechar a igreja, irmão. Quero deixar claro aqui. Fechou a igreja, mas o Espírito Santo continua trabalhando dentro da minha casa, dentro da tua. Então tenhamos cuidado, irmão. Guarda esta palavra para que nós não sejamos enganados. E não estou falando mal de denominação nenhuma. Estou apenas dando um conselho para que certos irmãos tenham cuidado ao escrever coisas, passar para o povo, que na simplicidade, irmãos, acreditam que vocês estão guiados. Mas nós já fizemos parte de algum grupo, sabemos que não é assim. Que o Espírito Santo, ele operou dentro de uma caverna onde estava Elias. Que o Espírito Santo operou no momento da cruz, quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Nem igreja não tinha. Que o Espírito Santo, irmãos, operou lá nas bodas em Caná da Galileia. Que o Espírito Santo, ele nunca deixará de operar, e não tem homem nenhum que trave ele. O único que quer tirar e trancar o Espírito Santo é o espírito do anticristo. Agora vocês têm que me responder aqui, qual espírito que vocês estão querendo trancar? Faça uma coisa diferente, irmãos. Ouçam o que estou falando, eu não valo nada para vocês. Mas coloquem lá, todos os serviços da comunhão da nossa igreja estão cancelados até tempo indeterminado. Mas não coloca serviço do Espírito, serviço divino do Espírito Santo, por favor. Vocês estão querendo dizer que só vocês é que têm o Espírito Santo. Vocês estão enganados, estão cometendo mais um erro e Deus não está se agradando. E olha, se Deus deixar, como eu ouvi há muito tempo numa denominação, vou falar o nome, que se vocês continuarem a ouvir na boca de um ancião, fazendo o que vocês estão fazendo, o meu espírito, disse o Senhor, foi um pregador de vocês que pregaram, se retirará do meio de vós e irá para outro lugar. Olha, eu ouvi isso e eu era menino, eu fiquei assustado. Eu estou vendo hoje. E eu não desejo isso. Confesso. Quero que vocês fiquem bem e bem alicerçados. A todos vocês. Eu não quero mal de ninguém. E não falei mal também. Estou dando um conselho que vocês não são obrigados a ouvir, porque eu sou um zero, né? Não tenho nada, mas tenho Jesus Cristo. Nada tenho, mas possuo tudo. E digo para vocês, amo vocês. Não estou fazendo nenhum mal ao dizer para vocês que eu vos amo. Que
Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre vós para uma vida eterna. Amém e amém.